Bom, uma das melhores formas de você diversificar a sua carteira de investimento e manter seguro o seu patrimônio é investir no mercado norte-americano, ou seja, nas bolsas dos Estados Unidos. E por quê? Em comparação com o Brasil, o real é relativamente novo, né? A nossa moeda real é muito nova. O real foi implementado no Brasil em julho de 1994. Já o dólar, ele virou a moeda principal dos Estados Unidos em 1792. Então, no requisito força de moeda, o real não chega a ser nem filho do dólar. O dólar tem mais de 230 anos. O mercado inteiro faz as negociações em dólar, com o dólar, não fazem em reais. Então, por esse motivo, eu reforço que você tem que ter investimento no exterior. É claro que se você não tem o conhecimento necessário para fazer ali um stock picking, Vitor, o que é um stock picking? É você selecionar as empresas, os REITs, né, dentro do mercado norte-americano. Você pode começar com ETFs, que é a melhor forma de você começar a dolarizar o seu patrimônio. Mas primeiro, o que é um ETF? Né? Eu gosto muito da analogia da caixa de bombom. Por quê? Porque ela nunca falha para você entender. Então imagine uma caixa de bombom onde tem vários tipos de chocolate. Tem os bons e também tem os ruins. Você comprou a caixa inteira, ou seja, tem coisa boa e ruim. A mesma coisa no ETF, tem a coisa boa, tem empresas boas e tem empresas ruins. Você vai comprar uma cesta de empresas, imóveis, dívidas ou reserva de valor, dependendo do ETF, sem você precisar escolher, ter todo aquele trabalho de analisar indicador por indicador e passar horas ali estudando qual setor, qual empresa, lucro, endividamento, tudo mais. Então o ETF ele é um fundo de investimento, porém ele tem as suas cotas negociadas na bolsa. É a mesma coisa no fundo de investimento tradicional ali que a gente tem no mercado. Tem ali o seu gestor do fundo, que ele seleciona a proporção da carteira, quantos por cento desse ativo, quantos por cento do outro, aí vai um monte de investidores, um aglomerado de investidores juntos e investem nesse fundo. No caso, negociado em bolsa, um ETF. E o gestor ele toma conta do que ele vai fazer com aquele dinheiro. Basicamente é assim que funciona um ETF. Você tem ETF que replica vários índices, como por exemplo, você tem ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500, tem ETF que replica a Dow Jones, a Nasdaq, ouro, prata, criptomoedas, tecnologia, tudo que você imaginar que for de algo de grande importância ou até de grande escala, um ETF ele consegue replicar. Mas se tratando de dolarizar o seu patrimônio, de investir ali no mercado norte-americano, jogar o seu dinheiro para fora, por que você deveria investir no mercado norte-americano? Primeiro é que o dólar é uma moeda mais forte do mundo, né? O mercado global inteiro só negocia em dólar. Segundo, que o mercado norte-americano é o mercado com as maiores empresas do mundo inteiro. Ou seja, os investidores ao redor do mundo inteiro colocam dinheiro dentro do mercado norte-americano, ali dentro da economia americana. Depois, você vai ter a diversificação geográfica. Você vai investir num país com uma economia mais estável do que o Brasil, isso já vai reduzir o risco da sua carteira de investimento, porque você saiu do risco Brasil. Outra coisa, como eu já tinha dito, o acesso em empresas globais. Você vai poder investir em Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Google, que é a Alphabet, em diversas outras empresas reconhecidas pelo mundo inteiro. Fora que é um mercado que tem muita liquidez, é o mercado mais líquido do mundo, ou seja, tem muito dinheiro rolando ali na bolsa americana. Mas vamos lá, como que você faz para investir na bolsa norte-americana? Primeiro você vai precisar abrir conta numa corretora de valores que é americana, mas que atua aqui no Brasil. E no Brasil a gente tem a Avenue, Nomad, C6 Bank, Banco Inter, XP Investimentos, que também faz a parte ali do internacional. Porém, você precisa ter, no mínimo, 10 mil reais investidos para eles liberarem o investimento internacional para você. E o BTG Pactual também tem. Lembrando que eu não tenho patrocínio de nenhuma dessas empresas. Queria. Tô fazendo propaganda de graça? Tô fazendo propaganda de graça, né? Mas tudo bem. Começando pelo primeiro investimento, o primeiro ETF que nós temos é o IVV. No Brasil é o IVVB11. Ele é um índice que replica o S&P 500. Ou seja, comprando esse ETF, você se expõe às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você tem empresas como a Alphabet, que é a Google, a Nvidia, Apple, Microsoft, JP Morgan, Facebook, que é a Meta, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. Enfim, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você não vai precisar fazer aquele stock picking ali, selecionando as ações. Quer se expor no mercado norte-americano? Abre uma conta numa corretora brasileira que atua realmente nos Estados Unidos, converte real para dólar, investe diretamente lá fora, tirando o seu dinheiro do Brasil. Agora, se você quer investir no IVV através do Brasil, é o IVVB11. O IVV ele é emitido pela BlackRock, tem 0,03 de taxa de administração, uma taxa relativamente muito baixa para quem quer começar a investir e já vai investir de cara nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em diferentes setores, em diferentes segmentos. Então você não vai comprar só empresas de tecnologia, você também vai ter dentro daquele IVV empresas financeiras, empresas de produtos farmacêuticos, higiene pessoal, empresas automotivas, holding,
e muito mais empresas e segmentos, tá? É um bom ETF com um bom desempenho, tá ali se expondo no mercado americano sem dificuldade alguma. Segundo ETF que nós temos é IAL, o famoso Gold Trust, né? Ele é um ETF de ouro ali que reflete o desempenho do ouro no mercado norte-americano. Ou seja, você comprando esse ETF, você vai estar investindo em ouro, basicamente protegendo sua carteira de investimento, porque o ouro ele passa no filtro do tempo, se torna uma reserva de valor. Então, esse ETF, ele possui ouro físico guardado nos cofres internacionais, que acaba sendo uma proteção contra a inflação e uma reserva de valor devido à escassez do ouro, porque não tem ouro para todo mundo. E o ouro tende a subir nas grandes crises. E para você investir em ouro através do Brasil, você tem o Gold 11. Para investir no mercado norte-americano, você tem o IAL. Outro ETF que também é uma reserva de valor é o SLV, que investe em prata. Então você tem o IAL, que investe em ouro, e o SLV, que investe em prata. E eu fui atrás para saber aonde são guardadas essas pratas. Então o custodiante é o banco JP Morgan. Ninguém muito relevante ali no mercado americano não, que guarda as barras de prata em cofres internacionais em Nova York, quanto em Londres, tá? Esses ETFs, eles não pagam dividendo nem juros, ele depende da variação ali do preço da prata no mercado internacional. Ou seja, outra forma para você blindar sua carteira de investimento em crises e também se proteger contra a inflação. Agora, outro ETF, que é basicamente o que a gente faz aqui no Brasil com o Tesouro Selic, é o TFLO. Esse ETF ele replica o índice de renda fixa, que é basicamente você emprestar dinheiro para o governo americano, que é muito mais seguro do que você emprestar dinheiro para o governo brasileiro. É seguro emprestar dinheiro para o governo brasileiro? Sim, é seguro. Ele não deu calote, mas se tratando do governo brasileiro ou americano, prefira o americano, porque ele tem na mão a máquina de imprimir o dinheiro. E na economia norte-americana, o governo ele tem na mão de imprimir a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então, esse ETF é relativamente muito tranquilo, porém, uma diferença do ETF brasileiro é que o ETF americano, eles pagam dividendos. E no Brasil, os ETFs, agora que eles estão começando a pagar os dividendos, criando novos ETFs, porque mudar a legislação ali para pagar é muito complicado. Então, se você pesquisar o TFLO, você vai ver que tem um gráfico ali bem tranquilo. Ah, Vitor, seu ordinário, você disse que o ETF é básico sem volatilidade. Lembrando que o dividendo sai do preço do ativo. Então, toda vez que ele paga dividendo, você tem essa queda ali no preço. Sai do preço do ativo. Não é necessariamente uma oscilação do mercado. É simplesmente o dividendo que ele pagou e agora a cota diminuiu. Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, clicar no botão de gostei, escrever aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, sugestão de vídeo ou alguma coisa produtiva, ativar o sino das notificações e até o próximo vídeo.